Olá pessoal, estamos aqui de volta para dar continuidade às videoaulas do nosso curso básico completo em teologia. Começamos o nosso curso tratando da bibliologia, matéria que estuda a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada como ferramenta e manual de prática e fé. Depois adentramos no módulo 2, que é teontologia, ou estudo do Deus Pai. Dando continuidade, entramos com a cristologia, no módulo 3, que é a doutrina que trata acerca da doutrina de Cristo. No módulo 4, entramos com pneumatologia, ou doutrina ou estudo do Espírito Santo. No módulo 5, estudamos a antropologia, ou o estudo do homem. E no módulo 6, estudamos armatiologia, ou estudo sobre o pecado, ou doutrina do pecado. No módulo 7, tratamos da soteriologia, matéria mais importante do nosso curso, que traz tudo a respeito da salvação em Cristo Jesus. E agora vamos dar a continuidade no nosso estudo, tratando da eclesiologia, ou estudo acerca da igreja. Então vamos nessa aula agora do módulo 8. Nosso curso são 16 módulos e já estamos na metade das nossas videoaulas. O nosso material agora está assim, em apostilas, como eu mostro sempre para vocês. E vamos lançar em breve o nosso livro. Antes de concluir todas as videoaulas, em média uma videoaula que eu gravo por semana, então vamos estar assim disponibilizando também o nosso livro, gratuitamente em PDF ou a versão impressa, se você assim o preferir. Então vamos assim para a nossa videoaula. Assista, curta, compartilhe e divulgue com alguém que tenha o interesse de aprender a palavra de Deus. Vamos assim dar início à nossa videoaula do módulo 8, aula 1, que trata da eclesiologia, ou estudo acerca da igreja. Essa matéria é importante porque ela é dedicada ao estudo da igreja, compreende ao estudo da igreja como um organismo vivo, com um propósito divino e de relevância na vida dos crentes e da sociedade. A igreja é um projeto de Deus que pertence exclusivamente a Ele. Nós temos várias referências bíblicas na apostila, que você pode estar assim acompanhando em 1 Coríntios 1 e 2, 2 Coríntios 1 e 1, Gálatas 1 e 13, 1 Tessalonicenses 2, 14, 1 Timóteo 3, 5, e também é descrita como Igreja de Deus. Esse tema, como eu falei, é imprescindível. Vamos tratar ela do ponto de vista espiritual e do ponto de vista humano. A igreja, do ponto de vista espiritual, ela é considerada o corpo de Cristo. A Bíblia descreve a igreja como um corpo de Cristo, como cada membro desempenha um papel vital, enquanto, do ponto de vista humano, a igreja é uma instituição organizada, com estrutura na comunidade, liderança, e como um corpo tem vários membros. A igreja é composta de diversos crentes, cada um com dons e chamados específicos. É através da igreja que Deus providencia o seu alimento para o seu povo na terra, como também é proclamado a sua vontade e também é transmitida de geração. A cada geração vai transmitindo. Vamos estudar tudo sobre a igreja nesse módulo. A definição da palavra igreja é eclesia, que vem do latim, que veio do grego, ecclesias, que tem o significado de chamados para fora. Basicamente, é uma assembleia pública, ou reunião dos que foram chamados. Essa ideia reflete o fato de que os membros do corpo de Cristo foram chamados para viver uma vida fora do padrão pecaminoso deste mundo. Comumente a igreja ela é usada para identificar um templo cristão. Essa palavra igreja, muitos atribui a um templo, a um cristão, que ele passa a ver uma placa Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Assembleia de Deus. Então, Igreja Católica. Então, usa essa palavra como um templo, mas a igreja vai muito mais além disso. O termo também identifica o conjunto de fiéis unidos pela mesma fé e que celebram as mesmas doutrinas religiosas. Vamos falar da origem da igreja.
A igreja, cremos que teve origem no Novo Testamento. Originou-se na morte e na ressurreição de Cristo, sendo ela inaugurada no dia de Pentecoste, como está lá em Atos 2, 1, 4. Alguns teólogos acreditam que a igreja ela vem antes do Novo Testamento, que ela existe desde o Antigo Testamento, desde Abraão. Embora não haja uma citação clara, explícita na Bíblia, como conhecemos hoje, no Antigo Testamento, a gente vê vislumbres para a sua formação no Antigo Testamento também, quando Deus fez a promessa a Abraão, que chamou ele, e tinha um propósito de erguer ali uma nação. Em Gênesis 12 diz que eu abençoarei os que eu te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa indica que Deus ele sempre teve interesse em estender a sua graça salvadora a outros povos além de Israel. E essa bênção chegou a todas as nações. Como uma instituição, a igreja representa um sistema de preceitos dogmáticos, ritos e crença. Na Bíblia, a igreja aparece como um corpo de pessoas chamadas para fora do pecado, para serem santos, e isso ajuda-nos a olhar com riqueza a descrição que Paulo diz: igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, em Atos 10, 28. A respeito da igreja, Jesus disse também: as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Vamos falar agora sobre fundamentos da igreja. Alguns interpretam que Jesus estava se referindo diretamente a Pedro como o fundamento da igreja, como lemos lá em Atos 16. Enquanto outros veem a pedra como a confissão de Pedro em reconhecer Jesus Cristo como o Filho de Deus, como está lá em Atos 4:11, que nos diz: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e se tornou a pedra angular. Essa pedra angular é a pedra fundamental, ou a pedra que dá sustentação a toda a obra. Sem essa pedra não tem construção, não tem edificação. Cremos que Jesus é a pedra, então Cristo é a rocha. Ele é a pedra principal dessa edificação que se chama igreja. Essa passagem Pedro enfatiza que Jesus, inicialmente rejeitado, tornou-se a base. É a base sólida sobre a qual a igreja é construída. Ele é a rocha firme que sustenta nossa fé e nossa esperança. Vamos tratar aqui da doutrina bíblica em relação à igreja. Vemos lá o registro em Atos 2:42, a qual traz a descrição da igreja dos apóstolos. A igreja deve estar fundamentada na palavra de Deus. Isso significa que ela deve ensinar as verdades reveladas na Escritura, na palavra. Em Atos 2 diz assim, que ela permanecia, vamos lá, doutrina dos apóstolos. Os apóstolos que conviveram com Jesus e receberam ensinamentos direto dele, transmitiram as verdades à igreja. A doutrina era sólida e essencial para o crescimento e a fé dos primeiros cristãos. Eles também, além da doutrina dos apóstolos, eles viviam em comunhão. A palavra grega kainonia significa compartilhar. A igreja primitiva estava unida com o propósito e mantendo laços firmes em torno de Jesus Cristo. Também eles partiam do pão. Este termo se refere, creio que, à ceia do Senhor, simbolizando a unidade dos crentes no corpo de Cristo. Então eles tinham essa comunhão no partir do pão, a qual fazemos todos os meses na Santa Ceia. E eles também perseveravam em oração, como diz lá em Atos, buscando a Deus constantemente. A igreja primitiva foi fundamentada na palavra de Deus, a viver em comunhão, a celebrar a Santa Ceia e a cultivar uma vida de oração, mantendo-se na doutrina dos apóstolos. Vamos falar agora sobre a igreja e a sua organização. A igreja pode ser compreendida, como falamos, tanto como um organismo como uma organização. A igreja é comparada a um corpo vivo, assim como um organismo. Ela é formada por diferentes partes que trabalham juntas. A Bíblia se refere à Bíblia como o corpo de Cristo, e Jesus é a cabeça deste corpo, como está lá em Efésios 5, 23 e 1 Coríntios 12, 27. Assim como um corpo não funciona bem
quando as partes não estão em harmonia, a igreja também opera da mesma maneira. Então, a igreja é comparada a um corpo, porque todos os membros interligados têm as suas funções integradas ali, que forma o corpo, como falamos, a qual Cristo é a cabeça. Mas a igreja também ela é compreendida como uma organização. Desde que se deu início, a igreja ela tinha uma estrutura organizada. Os apóstolos lideravam centralmente. Está lá em Atos 16:4. Elas também ensinavam, cuidavam das finanças, nomeavam líderes locais, se reunia em concílios, como está lá em Atos 2:37, Atos 6:6 e também Atos 14:23. Uma igreja organizada pode se adaptar às mudanças sociais, enquanto o institucionalismo, a igreja, ela pode se tornar rígida e ineficaz também. A igreja existe como um organismo vivo e também como uma organização, e ambas são essenciais para o seu funcionamento e crescimento. Portanto, a igreja é mais do que uma estrutura física, ela é um organismo vivo, composto de pessoas nascidas de novo através do Espírito Santo, e também uma organização que busca servir e adorar a Deus. Há pelo menos 3 tipos de governo da igreja. Vamos falar aqui sobre eles. Tem a igreja episcopal, a qual tem apenas um líder, todos estão debaixo dessa única autoridade. Tem também o modelo presbiterial. Essas tomadas de decisões, ela ocorre em uma assembleia, e isso escolhe o presbítero que irá representar a igreja local. Tem também um modelo que é conhecido como modelo congregacional. Já no modelo da igreja congregacional, ela é uma liderança de igreja compartilhada. Nesse modelo, cada congregação local ela é autônoma e toma suas próprias decisões. Ela enfatiza a liberdade individual das congregações. Esse sistema de governo eclesiástico varia em termos de autoridade, estruturas e tomadas de decisões. Cada um tem suas vantagens e desafios. A escolha depende de cada um, meio aí de tradição e crenças específicas de cada denominação. Então, esse modelo de governo da igreja ele pode variar um pouco, como falamos aqui. Mas tem a organização espiritual da igreja. Essa organização refere-se essencialmente à sua liturgia. Trata-se da administração de culto, adoração coletiva, a prática das ordenanças deixadas, como Santa Ceia, batismo. Mesmo que não haja uma forma prescrita e específica de liturgia dos cultos, devemos primar pelo ensinamento de Jesus, no sentido de promover a comunhão com Deus e com os irmãos. É importante a igreja ter essa união e compartilhar da visão que Deus tem para o seu povo.